Boa noite a todos. Eu quero novamente agradecer a todos, pela colaboração. Hoje foi um dia muito agradável, graças a Deus. Nós fomos lá na beira rio, Jardim de Burundanga. Passeio muito gostoso. Pois se vocês puderem, dê uma olhadinha lá no vídeo lá. E curtam, comentem, compartilhem. O pôr do sol tava lindo, maravilhoso. Maravilhoso. E para encerrar a noite, eu passei aqui para dar uma boa noite, para deixar um versículo da Bíblia para a nossa meditação e dizer que eu sou muito grata a Deus, por todas as coisas. E só tenho a agradecer demais da conta por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado. Então eu quero deixar um texto, ontem eu li um texto do Gênesis, hoje eu quero ler um texto de Romanos, que está no livro de Romanos 12, do 1 ao 2. Se vocês quiserem acompanhar aí, pegar, se você tiver Bíblia, pegar a sua Bíblia e acompanhar. E para a nossa meditação, eu quero estar deixando esse pequeno versículo, para que nós possamos, que o Espírito Santo possa cada dia mais ter falando nos nossos corações, tendo liberdade em nossas vidas, para poder fazer aquilo que apraz, ao Senhor. No livro de Romanos 12, 12 está escrito assim. Será Paulo falando aos romanos. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O contexto de Romanos, Roma era uma das maiores cidades, do Império Romano naquela época. E essa carta de Paulo fez, provavelmente ele estava em Corinto, era a terceira viagem missionária de Paulo. Então, Paulo escreve aos romanos, o desejo dele, para aquela igreja, que iniciava um novo processo, O Senhor já tinha vindo, o Senhor Jesus já tinha sido crucificado, então a igreja se expandia, por toda Roma ali, Então a igreja genuína, já tinha tido, o Atos dos Apóstolos, aquele momento, que veio o Pentecostes, e então a igreja começa a se expandir, a tomar corpo verdadeiro, Então Paulo, ainda era, muito, as pessoas ainda tinham, como no popular fala assim, um pé atrás com Paulo, porque Paulo era, foi de perseguidor, a perseguido. Então Paulo, ele escreve aos romanos, Então a igreja de Atos crescia muito, Então Paulo escreve, durante os 3 meses que ele passou em Corinto, ele escreve a carta aos romanos, Então a intenção dele primeiramente era para que a igreja, se preparasse para a sua chegada, e para que a igreja também tivesse esclarecimento, e defender os seus ensinamentos, e principalmente para promover a união entre judeus e gentios, membros da igreja, porque naquela época, a igreja já estava pregando para os gentios já tinham, se chegado, ao conhecimento sobre, o Cristo, o ressurreto, a Jesus. Então os judeus começaram, a divulgar, os cristãos, os judeus começaram a divulgar o evangelho, Então a igreja crescia, aquela igreja primitiva que foi perseguida, que foi, sofreu muito, os mártires, muitos morreram no Coliseu ali, aquela coisa toda, o Império Romano maltratou demais,
os cristãos daquela época. Então, nem continuou, nem ainda continua maltratando muito, né? Mas então Paulo, né, que participou também da perseguição aos cristãos, ele pedia, né? Ele chamava as pessoas, né, para buscar realmente, né, um alinhamento à vontade, né, ao pensamento, se alinhar à vontade de Cristo, né, chamava a renovação, uma vida realmente renovada, né, então ele falava de graça, de amor, de misericórdia, então aquilo tudo era muito novo para as pessoas, né, e Paulo chamava, né, Paulo chamou a igreja, né, a esse amor, né. A gente está vindo de uma igreja farisaica, né, de um judaísmo muito pesado. Então, e Paulo, que fazia parte desse judaísmo, né, dessa coisa do romanismo, né, ferrenho para atacar a igreja, ele vem, infelizmente, essa parte muito difícil da igreja, né? Então ele começa a pregar o evangelho, a pregar, né? E ele começa a mandar enviar as cartas para que as pessoas entendessem que ele também agora fazia parte daquele movimento e ele de perseguidor a perseguido, né? Então Paulo fala, né, aos romanos, né? Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né, que nós possamos tomar isso para os nossos dias, né, para que nós possamos renovar, nos alinhar a nossa mente à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então eu termino por aqui para não ficar muita delonga e pedindo a todos, né, a Deus que nos cubra com teu sangue, que realmente, né, o Espírito Santo faça presente nas nossas vidas e que ele tenha liberdade, né, para nos indicar o caminho a seguir. Deus abençoe a todos, uma ótima noite, uma noite boa, perfeita e agradável, com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe.